No domingo, os argentinos vão às urnas para escolher o próximo presidente do país. Na disputa, temos o peronista Sérgio Massa, atual ministro da Economia e candidato do governo. Do outro, Javier Milei, um economista que promete tirar o país da atual crise econômica. Sérgio Massa foi o mais votado no primeiro turno, com 36% dos votos contra 29% de Milei. Nas últimas pesquisas, no entanto, Javier Milei aparece à frente do peronista depois de receber apoio de Patrícia Bullrich, candidata da direita, que ficou em terceiro no primeiro turno com 23% dos votos. Em entrevista à CNN, o CEO do Atlas Intel, instituto de pesquisa que mais acertou no primeiro turno, disse que o resultado no domingo deve ser por uma margem apertada. Zé, marqueteiros que atuam no Brasil também integram as equipes de Sérgio Massa e Javier Milei. Como o Brasil influencia na campanha eleitoral da Argentina? Muito boa noite. Bem, boa noite, Leandro. Boa noite, Caio. O Brasil é uma referência na América Latina e no mundo em relação a uma série de questões. Uma delas diz respeito às disputas eleitorais que o Brasil teve ao longo do tempo e que ensejaram, na última eleição, a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, derrotando uma reeleição como a de Jair Bolsonaro. É claro que isso vira uma referência. O povo argentino é um povo irmão, está aqui do nosso lado, próximo. Isso acaba sendo utilizado, desde a apropriação curiosa e paradoxal do slogan que Lula adotava nas suas campanhas, né? Pelo candidato da extrema-direita, pelo Milei, como também de outras situações que estão colocadas. O que me parece importante e interessante, e ontem nós debatimos isso aqui no grande debate, é que os discursos eleitorais, eles sempre são feitos com a razão e com a emoção. E, nesse momento, alguns erros de razão, de análise, justamente do candidato Milei, são aproveitados claramente pelo candidato Massa, que tenta, então, tirar a vantagem e dispor o candidato Milei em algumas situações. Cito dois, por exemplo. É absolutamente irracional, num candidato que quer ganhar votos ao centro, criticar o Papa, que é argentino e que tem uma grande popularidade num país católico. No entanto, o João Milei fez isso. Da mesma forma, ele mostrou uma grande identidade com Margaret Thatcher, que foi justamente a pessoa que derrotou a Argentina na Guerra das Malvinas, inclusive dando ordens diretas para explodir navios que mataram muitos argentinos. Isto é de uma irracionalidade completa, que só, diria, o temperamento do João Milei explica isso. Massa soube se aproveitar disso. Está colocando no ar as imagens do Papa ou colocando as imagens da associação que Milei faz defendendo Margaret Thatcher como algo absolutamente capaz de gerar emoções ruins nos argentinos em relação a esse homem está apoiando, está tomando como referência a mulher que mandou matar argentinos. Ou seja, esse discurso emocional, a pergunta é, terá condições de virar os votos? Se virar, é exatamente através de uma análise equivocada, irracional, feita por uma pessoa de temperamento impulsivo, como é o Milei. Ou seja, a história das urnas vai mostrar o que foi esse resultado. A grande verdade é que os marqueteiros, nesta reta, estão tentando trabalhar ao máximo para conter situações. No caso do Massa indo para a ofensiva, colocando um discurso emocional mostrando as deficiências do candidato oposto. No caso de Milei, ele tenta mudar o que ele já falou e que ele sabe que pode fazer com que ele perca a eleição. Por exemplo, ele vem agora com um discurso não tão privatista. Não vou privatizar a saúde, não vou privatizar a educação. Poxa, mas ele passou a campanha inteira defendendo privatização de tudo, inclusive até o fim do Banco Central. Ou seja, esse tipo de situação, a dúvida que vai ser respondida pelas urnas é: uma pessoa que passa a vida inteira falando algo e na reta final fala o oposto, não passa uma falsidade? Se o eleitor captar esta falsidade, ele não estará mudando os seus compromissos de campanha, ele estará perdendo a eleição. Se o eleitor se convencer disto, que é sincero, que não é oportunista, ele pode ganhar a eleição. Acho, portanto, que foi uma manobra de risco que os seus marqueteiros fizeram. Nem sempre são exitosas as situações em que as pessoas mudam os discursos, e eu quero frisar, não houve mudança apenas de tom do candidato Milei, houve mudança de conteúdo naquilo que ele vem falando para tentar ganhar votos ao centro. Isto
a população não é tão ingênua assim. Ela percebe, ela capta e, portanto, pode não ter êxitos, não só essa política, como pode levar a desastres. As urnas demonstrarão muita coisa. É impossível a gente, nesse momento, considerar o que cala mais fundo no coração e na mente do povo argentino. Mas nós vamos aguardar as urnas e, a partir daí, fazer as análises que, nesse momento, são meras ilações, prospecções que não podem chegar a resultados efetivos antes das urnas serem abertas. Caio, como o Brasil influencia na campanha eleitoral da Argentina? Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Zé Eduardo. Bom, o Brasil, como o Zé Eduardo bem colocou, é uma referência, né? Uma referência em termos de poder econômico, é uma referência em termos de militância política. De certa forma, é um país que mudou drasticamente aí os rumos da nação a partir das últimas eleições. Aliás, fez isso 2 vezes, né? Saindo de um governo aí de centro, começa à esquerda, vai para o centro, depois vai um pouco mais para a direita e agora volta novamente para uma esquerda, eu diria até radicalizada. Então, os argentinos eles estão com certeza de olho nisso, ver o que foi benéfico e o que não foi. O que está acontecendo. Por exemplo, um argentino que está interessado em redução tributária olha para o Brasil, vê o que está acontecendo aqui e se assusta com a possibilidade da manutenção de um governo de esquerda. Um argentino que é preocupado com liberdade de expressão vê o que está acontecendo no Brasil e se preocupa com um governo de esquerda. Então, esses são só alguns exemplos. Agora, falando especificamente sobre as campanhas, já que foi citada aí a figura dos marqueteiros, a gente tem uma campanha muito mais modesta, franciscana até, do Javier Milei, sim, em comparação com Massa, que além de tudo detém a máquina pública e detém aí as engrenagens da economia argentina, uma economia absolutamente falida, que usa a expansão monetária e o déficit fiscal para fingir que ainda consegue ficar à tona, e não absolutamente submersa, mas os números eles são acachapantes. Os últimos que eu levantei são 142% de inflação. Eu vi até relatos muito interessantes de repórteres da CNN que estão na Argentina falando que em alguns supermercados sequer existe o preço dos produtos. Tamanho o reajuste dos valores, conforme os dias, as horas vão passando. E além disso, e aqui eu estou citando especificamente o próprio Javier Milei, você tem cerca de 45% da população na pobreza, vez que já foi um dos países mais ricos do mundo, e quase 10% na condição de indigência, de extrema pobreza. E é engraçado porque esses números, aliás, engraçado não, desculpa, infelicidade da expressão, e é curioso porque a pobreza ela vai se agravando nas novas gerações. Portanto, ela é muito maior entre jovens do que nos idosos. Ou seja, é um país que está rumando para uma decadência que soa quase irreversível, pelo menos do ponto de vista estatístico, do ponto de vista matemático, porque essa nova geração não está tendo acesso à boa educação, às boas oportunidades que as gerações anteriores tiveram. Então, aqui, para mim, é muito claro, os argentinos eles vão ter que escolher entre fazer as coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes, que é a definição einsteiniana de insanidade, ou tentar um outro caminho de um candidato que não mudou de opinião, como colocou o Zé Eduardo Cardoso, mas modulou as suas propostas para agradar o público de centro. Eu duvido que, se questionado, o Javier Milei vá retirar algo do que disse, mas ele adequa a sua proposta ao gosto do seu eleitorado e isso é natural da política. O que não dá para fazer, e isso sim é muito feio, é fazer promessas e descumpri-las. Vou dar um exemplo para vocês. Na campanha do ano passado, Lula da Silva prometeu, até ridicularizou seu adversário, por supostamente ter indicado ao STF um amigo. Ele disse que jamais faria isso. E esse ano o que ele fez? Não só indicou um amigo, como um companheiro. E aqui eu estou usando as suas expressões. Isso sim é quebrar uma promessa. Isso sim é descumprir o que foi prometido à população, é trair a população. Agora, o que Milei faz na campanha não é isso. Ele modula as suas propostas, ele continua um libertário, naturalmente, mas ele entende que para conquistar maior eleitorado é necessário adequar as suas ideias às pretensões, às predileções políticas do seu eleitorado e ele faz isso de uma forma honesta. Caio, como o clima de polarização na Argentina pode beneficiar ou atrapalhar os dois candidatos?
Olha, na verdade, no caso deles, eu acho que há um benefício mútuo. Há exemplo do que acontecia aqui no Brasil e que beneficiou sobremaneira o lulopetismo. Eu convido o espectador da CNN a entrar no Google e pesquisar a imagem do dia 1º de maio de 2022. Tá? 1º de maio, né, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, uma data histórica, né, para as centrais sindicais, também para o Partido dos Trabalhadores. Foi feito um evento com a presença de Lula da Silva, inclusive uma grande cantora do axé baiano, lá na Praça Charles Miller, lá de fora do Pacaembu. Olha, foi um fiasco de público. E por que isso? Porque o Partido dos Trabalhadores não encontra mais aquela representatividade entre os trabalhadores. E aqui não vou entrar exatamente nos méritos de por que isso aconteceu ou não, mas a verdade é que a candidatura de Lula ela ganha tração no anti-bolsonarismo. Né? Ou seja, num combate ao espantalho do ex-presidente da República, né, que foi pintado como fascista, como genocida e tantos outros adjetivos aí absolutamente deletérios. Então foi isso que aconteceu. Agora, a falta de engajamento que nós vemos, né, nos eventos que Lula participa chega a ser espantosa. E por que isso? Porque a polarização ajudou a catapultar a sua eleição. Da mesma forma na Argentina. Né? O que o Milei, aliás, o que o Massa tem para mostrar para os cidadãos? Nada, ele é um fiasco. Ele triplicou a inflação em relação a quando ele recebeu a economia. O déficit só aumentou, o desemprego aumentou, a pobreza aumentou. Você tem a maioria dos cidadãos argentinos agora absolutamente dependentes do Estado. E é nisso que ele aposta, no medo das pessoas de mudança. Porque, como ensina a sabedoria popular, não existe nada tão ruim que não possa piorar. E esse, na verdade, parece ser o bordão, né, da candidatura do Massa, né, o bordão velado. Por outro lado, o Milei se apropria aí do slogan, aí eu vou concordar com o Zé, né, chega a ser irônico isso, do slogan de campanha, né, do Partido dos Trabalhadores e fala, olha, a esperança vai vencer o medo e vai ganhar a liberdade. Essa é a diferença. Né? Então, qual é a grande diferença das propostas do Milei? Ele quer aumentar a liberdade econômica, ele quer reduzir carga tributária, ele quer reduzir déficit fiscal, ele quer criar uma moeda forte. Na verdade, assim, tirando a parte mais alegórica das propostas, distinguir Banco Central, dolarizar a economia, essas coisas, é algo muito parecido com o que o Brasil fez para debelar a inflação com o Plano Real. O Plano Real que foi, aliás, arduamente combatido pelo PT e por Lula da Silva, e que não consistia apenas na troca da moeda, mas em uma série de reformas que davam credibilidade para o país perante investidores internacionais. E o resultado a gente sabe: estabilidade econômica, força da moeda e diminuição significativa da pobreza, não apenas durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso, mas também nas gestões seguintes. Zé, como o clima de polarização pode beneficiar ou atrapalhar os candidatos? Eu acredito que é muito difícil você avaliar isso, porque um clima de polarização, ele beneficia e atrapalha ao mesmo tempo. No fundo, depois vão ter as leituras, né? De todos nós queremos engenheiros de obra feita dizendo, não, foi isso, foi aquilo outro, etc. Né? Ou seja, é óbvio que atrapalha. Num contexto que você tem de polarização, a tendência aos discursos emocionais, eles calam mais fundo. E isso é importante ter claro quando se faz uma campanha eleitoral. A sensação que tenho é que, nesse momento, o Massa acertou melhor o discurso político que Milei. Por quê? Porque Milei, ele é um liberal, mas não é só um liberal. Nem é nem um neoliberal. Ele é um extremista liberal. Então, as colocações que ele faz são verdadeiramente assustadoras, inclusive para o próprio establishment. Ou seja, ele privatizar o Banco Central não é alegórico, é proposta dele mesmo. Claro, ele fala isso, ele defende. Até ontem ele defendia privatizar tudo, agora já mudou. Não vou privatizar isso, vou privatizar futebol, não vou privatizar não sei o quê. Ou seja, ele está tentando sair fora do seu próprio discurso, não em modulação, mas em conteúdo, porque quem queria privatizar tudo, que entendia que a mão invisível do mercado regulava tudo, agora já não está tão adepto à teoria liberal, não é? Ele não vai privatizar. E, no fundo, o divisor de águas que estava posto entre as duas candidaturas é liberalismo extremado, anárquico liberalismo, né, de negação do Estado, como o próprio Milei sempre se intitulou, e o Massa que, em tese, em princípio, não é a melhor coloração que eu vejo de defesa na Argentina política disso, mas defende o Estado social.
Ou seja, um Estado social que é mais caro, que envolve uma tributação maior, mas que ao mesmo tempo tem políticas de ataque à pobreza e situações de buscar reverter a desigualdade. É fato que a Argentina não vive um bom momento, e não é de hoje. A Argentina não vive bons momentos desde o governo Carlos Menem, que adotou o consenso de Washington e fez uma série de privatizações também naquele período, e o resultado foi o que foi. E que aconteceu em muitos países do mundo e que ensejaram, inclusive depois, a vitória de governos não neoliberais. No Peru, na Argentina, no Uruguai, no Brasil. Ou seja, a negação do neoliberalismo aconteceu na prática eleitoral do Brasil. Tá? Na prática eleitoral da América Latina. Esse tipo de situação tem que ser analisada da decadência argentina num processo de história e não recente. E aí o Caio disse uma coisa que é muito correta, que eu até disse outro dia aqui, não há nada tão ruim que não possa piorar. Claro, eu teria muito medo de ter um candidato a presidente da República que se aconselha com o seu cachorro. Ou seja, independentemente de eu ser liberal ou não, mas aquele que adota um cachorro como conselheiro e assume essa perspectiva já me deixa um pouco apavorado em relação aos atos que ele vai praticar em relação ao país. Um candidato que se diz liberal e quer extinguir o Banco Central, vejam, ninguém até hoje, eu nunca tinha ouvido essa ideia, né, que, a meu ver, não é alegórica, ela é de conteúdo. Os neoliberais defendem um Banco Central autônomo. Eu não acho que tem que ter autonomia do Banco Central. Agora, extinguir o Banco Central só pode ter sido uma orientação do cachorro do nosso amigo Milei, porque não tem o menor cabimento com a dolarização de uma economia de um país que não tem dólar. São coisas assim que chegam a assustar os rompantes que esse senhor pode vir a ter. E alguém vai dizer, não, mas são só rompantes. Bom, quem achava que eram só rompantes do governo Bolsonaro e votou nele, depois muita gente se arrependeu, vendo que não era só rompantes algumas questões que ele falava, né? Então, esse tipo de situação dá medo, sim. Dá medo. Embora, por exemplo, o Massa não seja o candidato dos meus sonhos, eu teria um medo danado de botar, repito, alguém que se aconselha com o seu cachorro para tomar decisões de governo. Ó, Zé, só não se esqueça que atrás de toda criança existe uma figura oculta, que é um cachorro. Mas não dá conselho. Mas não dá conselho. No caso, o nosso amigo querido Milei, ele diz que tem uma relação de terceiro grau com um cachorro já falecido, não é isso? Oh, meu Deus do céu, não é possível, né?